Mas que maravilha. Obrigado pelo carinho de todos, de todas. É uma alegria poder perceber que a gente é família, né? Para via das dúvidas, minha vida está começando, estou nos 30 anos. Dizem os economistas que entre os 30 e 40 anos que o homem mais ganha dinheiro na vida. Então não estranha aí se eu estiver andando de Porsche, tá? Se eu estiver andando de X6 aí, né? Saiba que eu estou entrando nos 30 anos aí e vamos ganhar dinheiro na vida. Porque afinal, né, dinheiro é a coisa mais básica para qualquer pessoa. Enquanto a Aline estava fazendo a honra aqui, eu fiquei pensando, né? Como que uma igreja rica, ela tem medo de falar de dinheiro? Uma igreja que tem medo de falar de dinheiro é uma igreja que é pobre, porque não tem dinheiro. Então, daquilo que você não tem, você não fala. Mas uma igreja que ela é próspera, dinheiro é nada. Dinheiro é farelo. E o meu desejo é que Deus ele vai, de fato, levantar uma igreja que é próspera. E prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é menos que prosperidade. Riqueza é tudo aquilo que você tem e não pode comprar com dinheiro. Isso é riqueza. Percebe como dinheiro é nada? Dinheiro não é um alvo para cima, dinheiro é um alvo de baixo. Dinheiro é óbvio. Dinheiro precisa ser óbvio. Daí você fala, pô, é que você não conhece minha casa, não conhece minhas contas. Aliás, até interessante, ontem conversando com uma mãe de alguém que está frequentando aí, participando, ela falou, pastor, minha filha está servindo lá na igreja de cinema lá e deu certo. Ela já foi até promovida. Eu saí dela e falei, não. Não é porque você serve que você vai ser promovido. Você não serve Jesus para ter dinheiro. Você não serve Jesus para ser abençoado. Mas porque você é abençoado, você serve Jesus. A gente é o abençoador. Dinheiro para a gente, a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todos os dinheiros, todas as coisas, todos os carros, todas as casas vos serão acrescentados. Sabe o que eu descobri na vida? Você vai ter o tanto dinheiro que o seu propósito precisa. Se realmente o seu propósito ele compreende muito dinheiro, se prepare, que você vai ter que ter muito dinheiro. E sabe o que é prosperidade? Provisão para o propósito. Por isso que você precisa descobrir seu propósito. Se eu tenho um propósito, é impossível que a provisão não venha. Deus ele não seria tonto, Deus não seria injusto de trazer um propósito sobre a sua vida e não liberar o recurso sobre isso. Por isso que é maravilhoso poder falar de dinheiro, e a gente vai começar a falar bastante de dinheiro para frente. A gente não tem medo de falar de dinheiro. Afinal, o dinheiro a gente usa. O dinheiro está aí para ser usado e não para usar as pessoas. Amém? Nós cantamos Os Muros Cairão, os muros cairão. E essa música, quando eu cantei hoje de manhã aqui, eu pulava, eu me alegrava, porque eu já vi muros caindo. Algumas semanas atrás, eu estava aí com um grande homem de Deus, um mentor na minha vida, e o nome dele se chama Edson Barbosa. Ele é o pai do Samuel Barbosa. E uma das coisas que ele me chamou, ele falou, Cal, sabe de uma coisa, cara? Vocês são uma geração que Deus chamou para levantar muros. O reino de Deus, o cristianismo é uma cidade edificada, cercada por muros. Existem limites dentro do cristianismo, mesmo que é um reino ilimitado. Mas quando a gente fala da terra, a gente fala do mundo, esse reino de Deus ele tem muralhas, ele é protegido. E esse homem ele diz assim, existem gerações que deixaram os muros infiltrarem, emboloraram, criaram fungos, e boa parte desse muro ruiu, começou a cair. E muitos cristãos vieram e falaram, não, vamos derrubar esse muro. E ele falou assim, não toque nos muros, mas construa em volta desses muros, novos muros. Com novos muros, os muros velhos cairão por si mesmos. Nós não precisamos tocar naquilo que foi mal construído, mal cuidado, mal gerenciado pelas igrejas antepassadas. Eu vim de uma igreja antepassada. Meu pai construiu, meu pai cuidou desse muro chamado cristianismo, reino de Deus. E o que eu creio que nós estamos sendo chamados para construir novos muros, sem tocar naquilo que já existe, naquilo que bem ou mal foi gerenciado ou não. Por isso nós queremos cantar e declarar, os muros já caíram.
Os muros vão cair porque existem novos muros. Existe um cristianismo que está sendo manifestado. E hoje nós temos consciência desse cristianismo chamado graça. Quantos têm sido capturados pela graça aqui? Amém? A graça já te deixou em pedaço? Ou você já está no meu nível, que a graça já te deixou em poeira? A gente não consegue nem mais ficar em pedaço, porque a graça é um oceano, e a gente está afundando. Tem 2 testemunhos maravilhosos. Eu gostaria de dar uma salva de palmas para o Jack, para toda a equipe aqui. Uma salva de palmas para eles. Porque é por causa deles que nós temos propagado aquilo que Deus está falando conosco aqui. E eu gostaria de trazer 2 testemunhos rapidinho. Muitos países, o Facebook hoje é um país, né? E é um país transcultural. E em muitos lugares do mundo, onde pessoas falam a língua portuguesa, eles têm mandado recado, eles têm ouvido as pregações, e tem sido maravilhoso receber alguns testemunhos. Nessa semana eu recebi, por coincidência, 2 testemunhos de São Paulo, um de Mogi das Cruzes e outro da Grande São Paulo. E o primeiro a moça diz o seguinte: cara, só quero dizer, uau, como estou grata a Deus pela sua vida. Eu sou de Mogi das Cruzes, estive no Vox do mês passado, onde você foi, e caracas, eu fiquei tão feliz. Tenho mergulhado nesse mundo da absurda graça, e vocês, Igreja no Cinema, têm sido um grande referencial para mim. E como eu estou um pouco longe, gostaria de pedir que vocês continuem as gravações das mensagens. Cara, elas têm me edificado muito. Vocês são uma esperança da igreja verdadeira, e eu digo com vontade que eu amo vocês. Vocês têm me ajudado a entender muitas coisas que antes não faziam sentido e que agora está claro. Enfim, obrigado, e que o Espírito Santo continue revelando os segredos do Pai para vocês. Um abraço. Não é maravilhoso isso? Isso é por causa de você. Isso é por causa de cada um que tem carregado copos, que tem trazido essa mesa, que tem se empenhado em gravar a pregação, cada um que tem compartilhado as mensagens, né? Os compartilhamentos têm sido maravilhosos. É maravilhoso poder saber que existe vida fluindo daqui. Eu creio que todas as manhãs, cada domingo de manhã, Deus tem uma palavra para essa igreja. Por isso que eu não quero falar minha opinião. Por isso que eu não quero dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Mas aquilo que eu ando falando, Deus, onde está a palavra de domingo que vem? E de repente ele mostra Carol Raulino, de repente ele mostra o Thales, de repente ele traz o Mish, de repente ele traz o Joshua, pessoas que a gente não saiu chamando. Mas Deus ele coloca, Deus traz pessoas aqui. E o nosso compromisso é esse, de trazer uma palavra de Deus e não uma palavra de homens. O segundo testemunho diz: oi, Cal, tudo bem? Não, esse é o primeiro. O segundo diz o seguinte: olá, pastor Cal. Obrigada por me aceitar em sua rede de amigos. Gostaria de dizer somente que fui apresentada há pouco tempo à Igreja do Cinema. E tenho sido muito abençoada pelas pregações no YouTube. Sou de São Paulo e acredito que um dia eu vá visitá-los. Louvo a Deus pela INC, que tem me aberto os olhos como nunca antes para a verdadeira graça. Muito breve irei visitá-los, contatarei-os com certeza. Continuem firmes espalhando a verdadeira graça, vale a pena. Tenho aberto os meus olhos a ponto de pegar tudo que aprendi até hoje e começar de novo. Deus os abençoe e, por favor, disponibilizem mais vídeos no YouTube. Haha, até breve. É a graça de Deus. A graça é fantástica. E eu sei que a graça é um universo. A graça é um novo reino, ou melhor, é um novo continente dentro do reino de Deus. Essa semana passada, Deus ele me deu uma visão do reino de Deus, e ele dizia assim, ó: se no reino natural existem alguns continentes, algumas ilhas remotas, alguns lugares que estão sendo desbravados, não tenha a menor dúvida que no reino dos céus existem continentes nunca antes desbravados. São reinos, são continentes primitivos, são verdades eternas para o nosso tempo. São revelações que Deus não pôde manifestar em nenhuma outra geração. Mas na nossa geração Ele está encontrando pessoas, está encontrando contexto, está encontrando lugares. Você sabe que nos últimos 500 anos, nos últimos 50 anos, o mundo, você sabe que evoluiu 500 anos?
Nos últimos 50 anos, o mundo evoluiu 500 anos. Você acha que Deus não pensa algo a respeito disso? Você acha que Deus ele está na marginal olhando tudo isso? Deus está no comando de tudo isso. Deus ele quer trazer revelações, Deus quer trazer verdades, Deus quer trazer ideias brilhantes. Nos próximos 5 anos, é para se levantar mais 20 novas profissões. Você acha que Deus ele não quer usar você para manifestar essas novas profissões? Ser pioneiro em um monte de coisas? Por isso, abre os seus olhos. Desbrave novos continentes no reino de Deus. Amém? Nós queremos continuar sobre a encarnação da lei. A lei encarnada. Nós sabemos que depois da lei chegou um tempo da graça. E existem muitos como eu, antigamente, que viviam a lei pensando que estavam na graça. Sabe por quê? Porque de fato nós fomos libertos. E aí, né, alguém está preso e de repente você abre a gaiola e fala assim, está liberto. Sabe aquele marginal que foi preso 20 anos? Chega um momento da vida dele que ele é liberto. Mas você sabe o que a maioria deles fala? Pô, eu queria voltar lá. Porque eu não sei o que fazer. Para mim estava melhor dentro do que fora. Mas a Bíblia diz que nós não fomos apenas libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Além de Ele ter te libertado, ou ter liberto você, Cristo ele te deu um destino, Ele te deu um propósito. Cristo ele te libertou para a liberdade. Lembra que eu falei de um novo continente? Liberdade é um continente no reino de Deus. Nós precisamos descobrir algumas revelações, verdades, mistérios acerca da liberdade. Quando a Bíblia fala que foi para a liberdade que Ele nos libertou, existe algum mistério por trás, eu não sei qual, mas eu vou descobrir. Deus fala comigo, fala com você. E quando nós estamos falando da graça, eu venho falando já 3 sessões. Quantos têm acompanhado a lei encarnada aqui? Estão por dentro do assunto? Então hoje é a última parte, a terceira parte da mensagem, a lei encarnada. Quando cumprir os 10 mandamentos não faz mais sentido. Quantos aqui foram ensinados, cresceram em uma casa onde você foi ensinado a obedecer os 10 mandamentos? A gente é tudo irmão. Mas você sabe que você foi ensinado a uma coisa que não faz sentido? Aí você diz, pô pastor, como assim? Meu pai era um grande homem de Deus, meu pai era missionário, meu pai não sei o quê, o meu era 2 vezes mais. E ensinou errado também. Não que ele ensinou errado, mas era o que ele sabia na época. Hoje, na minha aplicação, eu vejo que era equivocado, mas ele, na época, era o que ele sabia. Você sabia que dos 10 mandamentos, os primeiros 4 se referem à pessoa de Deus com você? Não terás outros deuses, só a Ele darás culto, não use o nome dele em vão. É o relacionamento vertical. O 5º mandamento fala do relacionamento intrapessoal. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que te prolongue os dias na terra. Você obedece o 5º para você mesmo estar bem com você. Mas os últimos 5, e nós paramos no 6º, lembra? Hoje nós queremos falar do 7º, 8º, 9º e 10º, os últimos 4 mandamentos. Os últimos 5 mandamentos se referem a relacionamento interpessoal, relacionamento horizontal entre eu e entre você. Nós sabemos que nós éramos criatura, depois viramos um povo chamado Israel, mas hoje, a nossa geração, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, não mais povo. Nós somos uma nação de filhos. Eu gostaria que você abrisse comigo Romanos 13, se você trouxe a sua Bíblia, seu aplicativo. Antes de você fazer o check-in, antes de você postar a foto, pode postar, tá? Pode fazer o máximo que você quiser aí, porque eu acredito que você consegue manter a tua cabeça aqui usando o Facebook. Bastante pastores não acreditam nisso. Mas aqui eu acredito que eu faço isso nas igrejas que eu vou. Então fica à vontade para postar, né, principalmente coisa boa, tá? Coisa lixo não precisa, que você vai perder. Mas abre aí Romanos 13, 8 a 14. Está desligado o countdown?
Vou me perder aqui. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. É o título. Sabe o que é interessante? Que quando a gente fala que a lei não existe, as pessoas ficam bravas com a gente. A lei não existe mais. Quando a Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei, cumprir significa Jesus deu cabo à lei. E uma das provas é que o amor é o cumprimento da lei. Uma vez que eu tenho acesso a esse amor, não faz mais sentido eu ficar seguindo a lei. Por quê? Porque eu sou amor. Já vou te explicar melhor. Presta atenção. Romanos 13, 8 a 14. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pô, mas espera aí, a lei não fala de Deus, não fala do relacionamento com as pessoas? Olha o mistério. Quem ama o próximo cumpre toda a lei. Então quer dizer que o que eu sou determina o que eu faço? Então quer dizer que não é para fazer a lei, é para ser o amor? Se eu sou o amor, eu não preciso fazer a lei? Exatamente isso. Pois disto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as trevas, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Para que a gente usa arma? Para a guerra. Se você tem uma arma da luz, existe uma guerra da luz. Revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impundícias, dissoluções, não em contendas, em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Olha que texto interessante. Andem no dia, não em bebedices, orgias, invejas, ciúmes. Existe um lugar de integridade, um lugar de clareza. E eu gostaria de falar sobre as últimas 4 leis, os últimos 4 mandamentos que Deus ordenou a um povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel foi liberto da escravidão e por isso Deus ele deu uma descrição de normas e procedimentos. Falou, se vocês fizerem assim, vocês vão alcançar a terra prometida. Mas a questão é que eu e você, nós não somos ainda e nem nunca seremos o povo de Israel. Nós não somos. O povo de Israel era o povo e nós somos filhos. Porque Jesus morreu e a partir de Jesus eu me tornei filho. Por isso, não faz sentido eu chegar para você e dizer assim, Bruno, não adulterarás. Chegar para a Sueli, não adulterarás. Por que uma pessoa adultera? Sabe por quê? Porque a origem está naquilo que a Bíblia chama de prostituição, impureza, lascívia, efeminados, sodomitas. Existe uma velha natureza. Todo aquele que nasceu da natureza humana foi concebido em pecado. A Bíblia diz isso. E uma pessoa que não recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como alguns receberam nessa manhã, é uma pessoa desprovida do Espírito Santo. E essa pessoa sem o Espírito Santo, a ausência do Espírito Santo é a presença de prostituição. A ausência do Espírito Santo é a presença de impureza. A ausência do Espírito Santo é a presença da homossexualidade. Se você não tem o Espírito de Deus em você, você não é quem você nasceu para ser. Mas você é outra coisa. Existe em você uma natureza caída. Uma natureza que não passa de criatura. Você é uma criatura de Deus. Por isso que uma criança na sua infância, ninguém precisa ensinar ela, com 8, 10 anos, brincar de médico.
Alguém já brincou de médico aqui? Sabe aquela coisa que você chega na sala, tem duas crianças peladinhas, brincando de papai e mamãe, e você fala, não, mas quem que ensinou? Ninguém. 14 anos, está ali na moita, no mato, na escola, dentro do banheiro. Mas quem que ensinou? Ninguém, não precisa ser ensinado. Ela nasceu com isso. Nós nascemos com a carne caída. Toda espécie de pecado habita no homem antes de ser uma nova criação. Por isso, Jesus ele diz, a lei diz não adulterarás, mas Mateus 5, 28 ele diz, qualquer que olhar com um olhar impuro para uma mulher, com uma intenção impura, qualquer que olhar com uma intenção impura para uma mulher, já adulterou. E aí eu percebo que o negócio vai espreitando. Porque é muito fácil eu falar, não, eu não adultero. Eu só até hoje dormi com a Aline, só. Isso é verdade, tá? Não estou dando exemplo. Sou homem de uma mulher só. Só que meus olhos, minha intenção impura, é o dia inteiro. Você acha que eu estou cumprindo a lei? Eu estou cumprindo a lei. Mas se eu fico cobiçando, olhando a bundinha do fulana, o peitinho da outra e não sei o quê, adultério, meu caro. E Jesus diz, aquele que tiver uma intenção impura, é adúltero. Por isso não faz sentido eu chegar aqui, ó, não adultere, tá? Porque tem um monte de gente que não adultera. Só que os seus olhos são trevas, seus pensamentos são podres. Sem fidelidade nós somos adúlteros para com Deus. O antídoto do não adulterarás é o fruto do Espírito sendo manifesto na sua vida, que chama fidelidade. Uma vez que eu sou fiel, que eu tenho em mim, eu sou fidelidade. Inclusive a minha intenção impura, ela é curada, ela é liberta, ela é tratada. Tito diz, e não se ocupem com fábulas judaicas. Está falando da lei aqui, ó. Nem com mandamento de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para impuros e descrentes, nada é puro. Uma criança não é pura. Uma freira não é pura. Aos impuros e descrentes, nada é puro. A mãe dele não é pura. Sabe por quê? Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Por isso não faz sentido falar não adultere. Mas eu preciso falar, encontre o fruto de fidelidade. Você precisa ser fiel. Se eu sou fiel, os meus olhos são puros. Eu não adultero. Sem fidelidade, eu sou adúltero para com Deus. Sabe o que é um adúltero com Deus? É quando você troca Deus por alguma outra coisa. E você adultera da mesma maneira. Adultério não está ligado somente à lascívia, prostituição e blá blá blá. Adultério é quando você pega uma verdade e aplica ela do outro jeito. Você adulterou, você mudou a forma natural. Sabe qual que é o problema da homossexualidade? É a ausência do espírito. Então pare de lutar contra o homossexual. Por isso tem umas cadeiras aqui que é para eles. Eles precisam vir aqui dentro. Ontem eu estava com o próximo candidato aí, pastor Everaldo. Pensa num cara ruim. Com todo respeito. Mas eu queria fazer uma pergunta para ele. Senhor candidato, eu provavelmente vou votar nele, tá? Mas é mais por causa do PT do que por causa dele. Senhor candidato, se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, você sendo um homem de Deus, sendo presidente, qual é o seu plano de governo para erradicar, para acabar com o amor ao dinheiro? Não é interessante isso? Se a Bíblia diz que todo mal tem uma origem no amor ao dinheiro, por que não existe um candidato que faz um plano de governo que tira o amor ao dinheiro das pessoas? Entende por que eu quero dizer que dinheiro vai ser ordinário aqui dentro? Que você vai ter tanto dinheiro, mas nunca vai amar esse dinheiro. Nosso coração não está em dinheiro. Nosso coração está em Deus, está em pessoas. Nosso coração está em obras, realizações que nós temos que deixar como marco nessa geração. O oitavo mandamento é não furtarás. A origem do furto é inimizade.
é ladrão. O cara, ele rouba por quê? Porque ele não é teu amigo. Se é amigo, ele não rouba. Não é interessante? Né? Apesar que tem alguns amigos que às vezes roubam. Sabe aquele controle PlayStation que sumiu um dia da tua casa? Você não lembra até hoje. Talvez teu amigo está sentado e ele vai te pedir perdão até hoje no final do culto. Mas Jesus, ele diz, cara, a lei diz não furtarás. Mas Jesus, ele diz, se a tua mão te faz tropeçar, arranca ela fora. O furto normalmente está ligado com as mãos, né? Eu vou lá roubar com a minha mão. Ninguém rouba só com o pensamento, né? Roubei. Mas Jesus, ele está dizendo, não é só roubar. Qualquer coisa que tua mão ela faça, que faz você cair, tropeçar, impede você de viver esse fruto do Espírito, corta tua mão fora. É simples, não é? Eu tinha chegado tudo aqui assim no culto, assim, ó. Sem perna, tal, sem olho. Cara, tudo. Imaginou alguém chegando aqui? O que você fez, irmão? Arranquei fora. Não conseguia parar mais de fazer as coisas, arranquei. Mas Jesus está dizendo assim, ó, cara, é mais do que não furtarás. O antídoto para não furtar se chama fruto da bondade. Quando você tem a bondade viva dentro de você, você não furta mais. Bondade significa que sem bondade nós furtamos de onde deveríamos expressar generosidade. Sabe aquela coisa assim que, cara, quanto que deu aqui? A minha parte está paga. Mas existem contextos onde a sua parte, beleza, você pagou, mas alguém está levando um prejuízo. Quando você tem a bondade dentro de você, você diz assim, não, eu pago a minha parte, mas alguém está levando um prejuízo, deixa eu pagar junto lá. Não adianta a gente só não furtar. Além de não furtar, eu preciso ser generoso. E a bondade, ela faz eu deixar de ser mesquinho e andar em generosidade. Não furtar é fácil. Até o cara sem Jesus, o ímpio, ele consegue não furtar. Mas é raro encontrar um ímpio que consegue ser generoso em cima de alguma coisa que não cabia a ele pagar. A gente paga o que cabe a nós. Não, né? Meu imposto está aqui, está pago. Mas se tem uma taxa, se tem alguma coisa que... Não, eu não sou obrigado a pagar. Ausência de bondade. A Bíblia diz em Provérbios, o que segue é justiça. E a bondade achará a vida, justiça e honra. Existe um segredo, existe um caminho para a vida, justiça e honra. Eu sonho numa igreja que vai andar em honra. Só que o princípio da honra se chama bondade. Sabe aquele mentor que eu falei no começo aqui? Eu cheguei e falei, pastor, Deus é muito bom. Ele falou, não, Cal, Deus não é bom, Cal. Eu falei, opa. Ele falou, Cal, quem é bom consegue ser mal. Deus, ele é a bondade. O ímpio, ele consegue ser bom, assim como ele também consegue ser mal. Mas há uma diferença entre ser a bondade. E nós somos chamados pelo Espírito de Deus para sermos bondade. Não há mais lugar para maldade, para suposições. Sabe por que as pessoas elas conseguem supor algo sobre a sua vida? Porque existem coisas na sua vida que você não consegue assumir. Tudo que não foi assumido por mim, alguém tem direito de supor. Aí o negócio aperta. Se tudo aquilo que eu sou, todo mundo sabe, qual é o problema? Você está supondo o quê? Você não tem o que supor, você já me conhece. Imagine uma igreja dessa. Eu era ex-viado, viadão mesmo, lá da Getúlio. Mas não sou mais. Você vai continuar supondo? Só porque o cara fala assim e tal, não sei o quê. Cara, ele não é mais, para de supor que ele é gay. Mas enquanto o cara fica ali, não assume. Ele anda na noite. Ele anda na escuridão. Ele não tem a moral de chegar e falar, não, eu era mesmo. Mas eu fui curado. Eu não sou mais. As pessoas só supõem algo da sua vida que você ainda não assumiu. Uma coisa que é assumida, não há o que supor em cima disso. Nono, o tempo está escasso. Mas o nono mandamento diz, não dirás falsos testemunhos. Sabe o que é não dizer falso testemunho? Alguns pensam que é mentir. Mas dizer falso testemunho
É você florear uma história que não aconteceu. Não é que você mentiu. Você só colocou mais emoção. Mas é um testemunho falso. Você testemunhou algo que você não viu. Aí Jesus ele diz assim, ó, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Olha isso. Mais do que não dizer falso testemunho, contar mentira, você não é para dar margem para uma inverdade. Ontem eu estava numa situação aí, acordei cedo, tinha uma reunião, terminou 12:30. Aí uma candidata, uma vereadora de Curitiba, eu tentei, né, linkar ela naquela reunião, afinal o interesse dela, a campanha é dela. Eu falei, eu vou com você lá no pastor Everaldo. Ah, Cal, legal, não sei o quê. Meu, tinha um frango e uma costela lá em casa, eu tive que engolir o frango e a costela, o arroz não estava nem pronto, eu deixei uma visita na mesa e corri para São José dos Pinhais, num sábado, 2 horas da tarde, de maior sol. Meu coração estava lá no Barigui. Mas quando eu chego lá, cadê? Ela não apareceu. Me senti profundamente enganado. Mas eu sei o que responder quando ela me ligar. Ó, você... Eu ia falar uma bobagem aqui. O maligno ganhou. O teu sim não foi sim, então foi o quê? Foi o maligno. A questão é que o que você diz é, o que não é, não é. Não é só não mentir. Não, eu não minto. Mas é o cara que vive falando e não faz. É o cara que vive, não, eu vou emagrecer. Esse ano, não sei o quê. Final do ano ele está 2 vezes maior. Cara, o teu sim é sim. Custe o que custar. Nós precisamos resgatar um tempo onde palavra valia mais que um contrato. Hoje é tudo contrato. Não, assina aqui. Mas, brother, é só para a gente jogar bola. Não, tem que assinar aqui, porque se tiver aqui... A gente não confia mais naquilo que nós falamos. Benignidade é uma bondade moral. A bondade é você servir alguém com algo. A benignidade é uma bondade moral. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Deus falou isso com Jeremias. Eu te atraí. A minha benignidade é atraente. E aí vem Salmo, diz, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, por causa da sua benignidade, os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Sabe por que muitas pessoas não vão à igreja? Porque aqueles que estão dentro da igreja, eles não têm bondade moral. Uma igreja que tem benignidade é uma igreja que atrai, não empurra as pessoas. Você está aqui hoje, provavelmente porque você foi atraído por benignidade. A benignidade atrai as pessoas para a sombra de Jesus, para a sombra de Deus. Quando a sua vida expressa benignidade, as pessoas elas querem, elas são atraídas. Essa seria talvez uma paixão de Deus. Você se apaixona em Deus por causa da benignidade. Em último lugar, a Bíblia diz, não cobiçarás a mulher ou a coisa do seu próximo. Por que não faz mais sentido eu falar, não cobice a mulher do teu próximo? Porque a origem disso é inveja e ciúmes. A nova criação, ela não conhece inveja e ciúmes. A velha criação, sim. E aí eu fico meio desconfortável quando você chega numa igreja, tem o pastor, a esposa dele, e pastor gosta de casar com mulher bonita, né? Aí quando você dá um oi para a esposa, o pastor já fica assim, ó. E aí você vai sentar, senta do lado da esposa dele, ele já senta do lado. E aí você fala, brother, você está com ciúmes? Você está com inveja? Um homem que tem ciúmes ou inveja da sua esposa, ele não sabe quem ele é. Ele não bota fé nele mesmo. Porque não é eu cuidando da minha esposa 24 horas que meu casamento vai ser fiel, vai ter fidelidade no casamento. Eu preciso crer em quem eu sou. Quando eu tenho ciúme da minha esposa, eu estou dizendo assim, ó, eu sou frouxo, eu tenho medo, eu não boto fé em mim mesmo. Porque se eu sei quem eu sou com minha esposa, eu sei que pode vir quem for. Quem que é o bambambam de hoje aí? Como? É isso aí.
O cara pode chegar de helicóptero, pode chegar de ostentando, entendeu? Mas, cara, ela é minha esposa, ela sabe disso. Se ele precisar viajar com ela, pode ir. Senta do ladinho dela, lá dentro do avião, não tem problema. Eu conheço minha esposa. Tem que acabar com os ciúmes. Ciúmes é eu querer ter aquilo que você tem. Inveja é eu não ter e não deixar que você tenha. Nós precisamos acabar com isso. Se chegou o tempo de você ter e eu não, amém, você tem, eu não. O antídoto disso é a longanimidade. Longanimidade significa uma paciência estendida. Você já fez seguro de alguma coisa numa loja? É interessante, eles falam assim, ó, quer com seguro sem? Não, quero, 1 ano. Não, mas se quiser tem o seguro estendido. Mas cara, já não é de 1 ano. Não, mas esse seguro é estendido. Depois de 1 ano ainda vale. Não, então é seguro para 3 anos, pô. Seguro estendido. Mas eu descobri que a longanimidade, ela é uma paciência estendida. Sabe por que a gente tem inveja e ciúmes? Por falta de paciência. Porque você quer aquilo. É agora, é já. Mas o coração longânimo, ele não tem pressa. Por isso que ele não tem inveja e ciúmes. Meus queridos, a comparação é inimiga da gratidão. Você nunca vai alcançar um coração grato se você ainda se compara. Quanto que eu ganho, quanto que ele ganha. Minha filha com a filha dele, minha esposa com a esposa dele, minha guitarra com a guitarra dele, minha casa com a casa dele. Já dizia o poeta, aquilo que o coração, os olhos não vê, o coração não sente. Existem coisas que você não precisa ver. E cada vez que você se compara, você se expõe a uma coisa que você viu que não precisava ver. É aquela criança que tem um brinquedinho e tal, de madeira, e quando vê um amigo do lado, com o controle remoto, ele fala, não, eu quero aquele lá. Mas meu querido, se você não tivesse visto o controle remoto, você estava gostando aqui do teu brinquedo. E assim a gente faz com o nosso emprego, assim a gente faz com o ministério. Viva a vida que Deus te chamou, bote fé em você mesmo. Existe um fruto do Espírito dentro de você, e você é esse fruto. Esse fruto não é um pensamento, esse fruto é uma natureza. Esse fruto tem uma semente chamada amor. E a Bíblia diz, aquele que ama, cumpre toda a lei. E uma vez que eu sou amor, é porque eu nasci do amor. E se eu nasci do amor, é impossível eu não amar alguém. Por isso que eu consigo amar alguém como a mim mesmo, porque eu sou amor. E a minha expressão com os outros, na mesma medida que eu amo a mim, eu amo o outro. Mas não perca mais tempo tentando fazer aquilo que você na verdade precisa ser. Você precisa ser fiel. Você pode ser longânimo. Você pode ser benigno. Você pode alcançar a bondade. Vamos nos colocar de pé.